Perceba, quando o Lula vai no novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, banco esse fundado no Brasil pela presidente Dilma, veja só, como diria Bezerra da Silva, jogaram uma semente no meu quintal e nasceu um matagal. A gente não sabe o dia de amanhã. Presidente Dilma, na cúpula de Fortaleza, nos BRICS, no Ceará, ela pariu esse banco. O Banco dos BRICS foi parido pela presidenta Dilma. E quase 10 anos depois, uma década depois de tudo o que aconteceu, ela se torna a presidente do banco. No discurso, quase 10 anos depois, de posse da presidenta Dilma, a dimensão das palavras de Lula, elas são extremamente provocadoras e cortantes e de uma lucidez desse novo tempo do mundo. O Lula, pura e simplesmente, ele desafia ali, nas suas palavras, a arquitetura financeira internacional construída desde a Segunda Guerra Fria e reafirmada depois do fim de Bretton Woods, que passa pela hegemonia do dólar. E que, aos poucos, ela já está mostrando sinais de derretimento forte. Mas, ao verbalizar isso, na China, no maior banco de desenvolvimento do sul global, e com a posição e a força de Lula, Lula se cacifa, e é cacifado pelos outros países, basta você ver a repercussão de presidentes, ex-presidentes de outros países, que olham para Lula nesse momento como a maior liderança do sul global. Ao ele dizer que há outras opções além do dólar, porque a hegemonia americana era baseada basicamente em dois elementos nesse momento, além do elemento cultural. É a bomba e a moeda, como diria José Luiz Fiore. A bomba é a vantagem militar, que ela perde um tanto a nulidade, porque a Rússia ela conseguiu correr atrás do prejuízo na gestão Putin. Inclusive, a Rússia, numericamente, tem uma quantidade nuclear maior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a grande potência militar ainda. Mas a China, ao se aliar à Rússia, numa amizade sem limites, eles se equiparam militarmente. Rússia, China de um lado e os Estados Unidos do outro. O que sobra de vantagem? Sobra a moeda. E os chineses estão começando pelas periferias, pelos buracos, que é como os chineses jogam. Os chineses jogam gol. Os americanos jogam dama. Os russos jogam xadrez. E os chineses jogam gol. Eles vão tomando os territórios. Como as novas rotas da seda. Basicamente, 150 países ou estão na rota da seda ou firmaram aliança de entrar nas novas rotas da seda. Isso é impressionante. Então, eles começaram a atacar o dólar. Como eles fazem isso? Veja bem, os países do Oriente Médio que alavancaram o dólar pelos petrodólares estão se tornando o petro-yuan. Estão negociando direto com a China pelo yuan. A Rússia, já depois das sanções do SWIFT, fez exatamente isso. E faz uma triangulação com a China. Porque ela vende para a China, petróleo, a China paga em yuan e a Rússia faz o comércio direto com a Índia. Você tem ali os dois maiores mercados consumidores do mundo, China e Índia, respectivamente. Então, e o Brasil agora faz essa anunciação de trocar direto ao largo do dólar. Isso não é pouca coisa. Só para fechar essa parte, o que nós estamos vendo nesse momento é um momento análogo ao que aconteceu na virada do 19 ao 20. No século 19, o que a gente tinha? A Inglaterra entrou em crise em 1883 e foi entrando numa crise, como diria Brodel, de longo rei, de longa duração. E a libra esterlina foi perdendo cada vez mais espaço, gradativo, essa coisa não é do dia para a noite, não tem ilusões. A libra foi perdendo a sua hegemonia e o dólar foi entrando. A Primeira Guerra Mundial foi para resolver, de alguma maneira, se seria o dólar ou se seria o marco alemão, porque a Alemanha estava na disputa. Ela não resolveu isso. Isso só foi resolvido na Segunda Guerra Mundial, e aí, depois da Segunda Guerra Mundial, o padrão ouro-dólar é imposto, que vai durar até 71, 73. 71, o Nixon sai do padrão ouro-dólar. Você tinha lá uma onça de ouro que varia cerca de 37 dólares. Bom, o Nixon sai, e por que ele consegue sair? Com o questionamento do Lula, né? Por que a gente tem que negociar em dólar? Bom, porque é um império. É o império da força. É o império das armas. Isso vai durar... Como era com a Libra, quando era o Império Britânico. Exatamente.
quem tem a bomba tem a moeda. Essa é a questão. E aí o que vai acontecer? Em 79, o Sr. Volcker, ministro do Tesouro norte-americano, na gestão Reagan-Volcker, o Volcker está fazendo a transição ali já para o Reagan, ele diz o seguinte, teve a crise do petróleo em 73, depois a segunda crise em 79, ele do dia para a noite, com a prerrogativa, por isso que é importante ter a moeda principal, e por isso que é importante que tenha outras moedas, e que o Brasil não fique refém da moeda. O Volcker do dia para a noite, o professor Beluso conversava com ele essa semana, ele trazia muito bem essa história, porque ele teve que negociar isso depois na crise da dívida, 10 anos depois. O Volcker, ele triplica a taxa de juros americanas do dia para a noite. Isso tem duas implicações diretas. Primeiro, quebra toda a América Latina que tinha dívida externa em dólar. Se você planta maçã, você não pode fazer dívida em pera. Esse é o problema. Então, toda a América Latina tinha dívida externa, que só foi paga no primeiro governo Lula, no caso do Brasil, e que deixou uma reserva de mais de 300 bilhões no governo Lula, que é o que nos salva hoje dessas turbulências, e espero que essa reserva aumente agora, nesse Lula 3. E o que aconteceu? A América Latina inteira quebrou. Nós vivemos a crise, a crise da década perdida, que foi a crise dos anos 80, correndo atrás disso aí, e a hiperinflação. E aí, só para fechar, aí o que aconteceu? Com os juros norte-americanos extremamente caros, o que os Estados Unidos fizeram? Foram para a China. Por causa da medida do Volcker. Óbvio, outras implicações de política externa, a crise com a União Soviética, tinha outras questões, a derrota no Vietnã, eles tiveram que ir para lá. Mas tudo isso é sistêmico, é associado. Está tudo associado. E agora, só para fechar essa parte, para arrematar, veio a guerra na Rússia. Qual foi a reação na Ucrânia? A Rússia-Ucrânia. Qual foi a reação dos Estados Unidos? Mais uma vez, como fez Volcker, só que de maneira individual. Eles puniram direto a Rússia, excluíram do SWIFT. Então, esse é o dilema hegemônico. Quando você tem o porrete, você tem para não usar. Porque se você usar, você perde a credibilidade. Quando eles tentaram acertar o Putin, todo mundo ficou de olho aberto, que é o discurso do Lula. Falou, bom, amanhã pode ser qualquer um da gente. Se aquela gente lá implicar com qualquer um de nós, eles podem nos excluir do SWIFT e a gente está arruinado. Que não foi o que aconteceu com a Rússia, porque a Rússia já tinha pivoteado a política externa desde 14. Desde a anexação da Crimeia, ela sofreu sanções, então ela se protegeu com a China. Mas veja bem, isso foi corroendo a confiança do dólar. Em um momento em que você tem uma outra moeda que pode oferecer isso. A moeda que comercializa individualmente com mais de 140 países do mundo, de maneira soberana, quer dizer, primeiro é a China e 145 países do mundo. Depois é o dólar. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo e o Lula entendeu isso. Excelente. Professor Pedro aqui, brilhando no DCM.